a gente vai falar de saúde. Recentemente, a influenciadora digital Fabiana Justus compartilhou, tá, na sua conta no Instagram, a notícia de que foi diagnosticada com uma forma específica de leucemia, a leucemia mieloide aguda. Essa notícia acabou pegando todo mundo de surpresa, né, e deixou todo mundo até um pouco assustado. A gente está trazendo hoje aqui no estúdio o hematologista Caio do Espírito Santo, que vai explicar para a gente, né, para que a gente possa compreender um pouco melhor essa doença. Doutor, eu quero já te dar as boas-vindas, agradecer, tá, por ter aceito o nosso convite. E eu queria já que o senhor já falasse para a gente que doença é essa, se tem alguma razão específica, a pessoa está boa e do nada ela é diagnosticada com essa doença. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer, né, pelo convite. Eu acho que a nossa especialidade é uma especialidade pouco conhecida, então é muito interessante a gente poder falar assim, para o grande público sobre algumas doenças que fazem parte do grupo de doenças que a gente estuda. Ainda mais depois de uma citação a Mariene, assim, eu me sinto honrado de estar aqui, tendo ouvido falar dela, que eu também sou grande fã. As leucemias agudas, principalmente falando, né, do caso que acometeu a moça em questão, é uma doença que ela surge na medula óssea. Então, a gente entende a medula óssea como sendo a fábrica do sangue. E a gente, eventualmente, tem algumas alterações na medula óssea, nas células da medula óssea, que podem provocar a doença que a gente chama de leucemia. Pensando do ponto de vista prático, as leucemias elas têm algumas causas, na verdade, mais fatores de risco do que causas. Então, por exemplo, ela é mais comum em pacientes idosos, porque é uma doença que depende de acúmulo de mutações, de alterações genéticas que fazem com que ela aconteça, e essas alterações genéticas fazem com que o corpo perca o controle sobre as células que são células doentes. E essa perda de controle faz com que a doença aconteça. Outras coisas que podem também provocar a doença, por exemplo, quimioterapias prévias, radioterapias, que também são situações que fazem essas lesões genéticas acontecerem e com lesões genéticas a célula doente aparece e por isso a doença vem também. Pensando do ponto de vista prático, as leucemias elas são doenças da fábrica do sangue, por isso a gente acaba tendo uma dificuldade da produção das células do sangue. E provavelmente isso é uma coisa que você pode até me perguntar, quais são os sintomas que essa doença traz? Habitualmente, como a gente tem a produção de células vermelhas, que a gente normalmente vê ali pelo valor da hemoglobina, a gente pode ter anemia, como a gente tem também produção das células brancas, que são as células de defesa, a gente pode ter tanto leucocitose, que é o aumento dessas células, é justamente uma das coisas que faz a gente pensar que a leucemia está lá, mas também a gente pode ter diminuição. E uma grande característica é que mesmo que a gente tenha aumento dessas células, essas células elas costumam não ser funcionantes. Se elas têm uma função de defesa e não funcionam, então uma manifestação clínica é a infecção. Então os pacientes que têm infecção de repetição, infecções graves, a gente habitualmente pode pensar que o paciente tem uma leucemia. E por último, quando a gente tem situações de sangramento. Então são basicamente essas três manifestações clínicas importantes: a anemia, a alteração das células de defesa, e aí a gente vê infecção, e o sangramento por conta da alteração das células que trabalham, né, dos pedaços de célula que trabalham na coagulação. Certo. Em relação a, você já falou aí, né, que é mais acentuada na fase já adulta, né, nos idosos. E isso Não é isso? é mais comum, sim. Pronto. Mas a partir de que momento deve já começar a ter atenção? Por mais que ela venha atingir mais os idosos, mas a criança, né, ela também pode estar Pode. A contraindo. criança, assim, habitualmente é acompanhada, né, pelo hematologista pediátrico ou pelo oncopediatra, mas a gente sabe que as crianças podem ter algumas alterações que já vêm da formação embrionária, ou então que vêm alterações genéticas da família. E essas alterações genéticas, elas podem favorecer o surgimento de leucemias. Então, crianças, habitualmente a gente tem um pouco mais de dificuldade em relação a reconhecer algumas queixas, né? A criança não consegue elaborar o que está sentindo, mas elas podem ficar mais sonolentas, mais hipoativas, brincar menos, aceitar menos a alimentação, ter sangramento, ter infecção. São coisas que normalmente a gente vai pensar para poder lembrar de levar um médico para poder ter uma assistência também. A gente volta aqui a falar de saúde. Eu queria saber, doutor, não existe nenhum tipo de prevenção, não é isso?
Mas eu queria que o senhor até quebrasse, né, para saber o que que é mito, o que que é realidade, em relação à alimentação, né? Porque às vezes uma anemia que pode passar aí para uma leucemia, as pessoas ficam muito focadas na questão da alimentação, do ferro. Quero saber se isso realmente é verdade, até onde isso interfere no tratamento, até onde é benéfico e não. Tá, isso é uma coisa importante da gente falar, né? Na verdade, a anemia, ela é como se fosse um sinal de adoecimento. Ela não significa que a gente vai ter uma leucemia. Ela tem várias causas. Então, como você falou, uma das principais causas de anemia dentro do mundo inteiro é justamente a anemia por deficiência de ferro. E por eu ter anemia, eu vou desenvolver uma leucemia? Habitualmente não. A causa é bem diferente. Então, a gente precisa, obviamente, né, ter cuidados de saúde, dormir bem, se alimentar bem, beber bastante líquido, habitualmente evitar comidas que não sejam orgânicas, não é nem orgânica a palavra, né? Que não sejam comida de verdade, como se fala hoje em dia, né? Comer vegetal, fonte de proteína. Fugir dos fast foods. Coisa de qualidade, exatamente. Essas coisas ajudam a gente a diminuir o risco da gente ter adoecimento. Pensando do ponto de vista da anemia, a deficiência de ferro ela precisa ser tratada, mas a causa dela é diferente e a gente também precisa identificar. Por exemplo, será que é uma mulher que sangra muito via menstrual? Será que é um paciente que tem alguma doença com perda do trato gastrointestinal? Então, a avaliação clínica ela ajuda a diferenciar essas coisas, entendeu? Não sei se ficou claro. Certo. Agora eu queria que a gente já entrasse falando sobre o fevereiro, né? Laranja. Isso. Que é sobre a atenção, né? A conscientização da leucemia. Como é que as pessoas podem estar ajudando, né? Ajudando, na verdade, aos pacientes? Será que é a questão da doação da medula? Como é que funciona isso? Ótimo, é uma boa pergunta. Na verdade, a ideia do Fevereiro Laranja é que a gente possa conscientizar as pessoas sobre a existência e que a gente possa pensar na doença quando a gente tiver sinais clínicos. Então, um médico que encontra um paciente que tem anemia, leucocitose ou leucopenia, plaquetopenia, ele precisa pensar como diagnóstico diferencial. No caso do paciente, é importante ele ter um acompanhamento médico adequado, fazer uma avaliação a cada 6 meses, uma vez por ano, para ver uma avaliação do seu hemograma, que é o nosso exame base, e que a gente consegue definir exatamente se o paciente tem anemia, se tem alteração da célula de defesa ou das plaquetas. Eu acho que talvez seja uma estratégia inicial para a gente começar. Pensando do ponto de vista, acho que a gente deve falar um pouquinho do tratamento, né? O transplante de medula, especialmente na leucemia mieloide aguda, em algumas situações ele é importantíssimo. E é o transplante que precisa ser de um doador. Existe uma modalidade de transplante que eu posso pegar a minha célula e transplantar em mim mesmo. Mas no caso da leucemia, eu preciso da ação da célula do doador contra aquela doença. Então, a gente tem alguns centros de cadastro, principalmente nos hemocentros, em que qualquer pessoa pode procurar e se cadastrar para a gente poder aumentar a chance de ter um doador que seja compatível com as pessoas que estão doentes. E cada vez mais essa coleta de célula ela é segura, cada vez mais segura. Então, a gente ajuda com o máximo de segurança possível e isso é extremamente importante. É isso. Na verdade, existe um cadastro, não é isso? Exatamente. Como é que funciona isso? A pessoa vai lá, tira uma amostra para ser analisada e faz parte do cadastro. E a gente coloca isso num banco de cadastro onde a gente consegue saber as características específicas daquela pessoa e quando a gente tem necessidade, a gente procura nesse banco e compara. Pensando do ponto de vista de transplante, quando a gente recebe célula de outra pessoa, ela pode ser aparentada, então a mãe, o pai, algum familiar que doa aquela célula, ou não aparentada, que é justamente do banco. E quando a gente tem muito mais gente doando, a gente tem muito mais chance de encontrar, já que encontrar fenótipos, né, tipos compatíveis, é muito mais difícil. E aí, quando a gente tem essa doação, a gente coloca no banco, o paciente tem a necessidade, a gente compara e vê o que é compatível, e aí a gente pode pedir àquela pessoa para vir doar a medula e a gente, então, usa como método terapêutico. Pronto. A questão do transplante, da doação, como é que funciona, doutor? Dói muito? Quanto tempo? Porque as pessoas ficam com medo. Você fala em transplante, as pessoas já criam um certo bloqueio, Sim. né? Achando que vai cortar, vai doer, vai machucar, vai ficar com cicatriz. Sim. Como é que funciona isso? Então, o transplante, hoje em dia, a gente tem modalidades
duas modalidades basicamente, né? A gente tem a fonte de medula, então a gente tira a célula diretamente da medula e para isso a gente faz uma punção no osso da bacia e a gente tem uma técnica que a gente usa uma máquina e através de um catéter a gente consegue tirar exatamente aquela célula que é a célula a ser doada. E isso não tem nenhum tipo de dor. O paciente, quer dizer, o doador, né, ele faz um estímulo da célula, joga aquela célula saudável no sangue, na periferia, como a gente chama, passa um catéter, esse catéter é um catéter que pode ser retirado logo depois, conecta na máquina e a gente tira o sangue, ele sai do paciente, do doador, passa na máquina, a gente separa essas células e devolve. Então a chance de dor, de desconforto, de complicação é muito pequena. Cada vez mais a gente entende, né, que é uma doação voluntária e que a pessoa já está fazendo aquilo por boa vontade, então a gente vai tentar ao máximo diminuir a possibilidade de complicação, de desconforto. Aqui, ó, eu vou voltar, tá? Só para agradecer a sua participação, doutor. Quero que você deixe aí suas redes sociais, o seu contato, tá? Para as pessoas poderem entrar, para também poder tirar alguma dúvida ou se consultar. Certo, eu quero agradecer de novo, né, pelo convite. Lá no Instagram você encontra, né, dr.caioesps, Dr. Caio do Espírito Santo, né? E lá você encontra também os locais onde eu atendo. Obrigado aí, espero ter ajudado a esclarecer um pouquinho essa doença e essas doenças que são tão desconhecidas e tão cheias de mistério. Muito obrigado, viu, doutor? E o recado agora vai para você que acompanha o nosso programa no dia a dia e quer mandar uma mensagem. Agora a gente está com o WhatsApp, que é o canal direto com o telespectador. Já tá aí, coloca aí na tela, gente, por favor. É o 71999860008. 99860008. Já pega agora aí. Todo dia eu falo isso. Pega agora aí o seu zap. Já manda uma mensagem aqui pra gente. Vou começar a ler as mensagens aqui ao vivo, viu? Qualquer assunto cultural, dicas de música, tema, qualquer coisa que você acha importante, queira que a gente discute aqui no programa, você já pode, a partir de agora, mandar esse zap e falar com a gente, tá? Em tempo real. 71 é o DDD 999860008.